Oi, gente, como vocês estão por aí? Ultimamente eu passei por várias fases aqui na minha própria dinâmica e atendendo Chama Gêmeas eu fui percebendo algumas coisas também que aconteceram e quero comentar com vocês. E quero comentar, sobretudo, sobre um comentário que eu ouvi de uma pessoa que me procurou para fazer sessão vindo aqui do canal, que comentou assim: ai, Débora, eu acho que essa dinâmica me passa uma história assim meio fantasiosa, parece conto de fadas. E eu queria conversar sobre isso com vocês que estão ouvindo aí. Uma coisa que eu tenho dificuldade de entender é que existem pessoas que estão no começo dessa percepção da dinâmica. Sério mesmo. Eu sei porque eu tô atendendo pessoas que estão no começo, estão descobrindo isso. E era uma coisa que, como eu conheço muito mais gente que a dinâmica começou ali mais ou menos por 2020, 2019, pegar pessoas que estão no começo agora, pra mim é assim, uma coisa meio assustadora, porque na minha bolha, é uma bolha, né? Na minha bolha, todo mundo já sabe o que é chama gêmea, já sabe o que são as feridas emocionais, já sabe pra que a gente tá vivendo isso tudo, já sabe isso tudo. E me deparar com a informação de que tem gente que não sabe, gente, é chocante. Então, se você não sabe, o que é que eu te recomendo? Ver os vídeos do meu canal, desde o começo. Até porque eu mudo de percepção de lá pra cá. Porque antes não era o meu foco falar da união. Por quê? Porque assim foi passado para mim pelos meus mentores. Porque era aquela fase que eu tava vivendo e eu precisava trazer a mensagem principal, que era: a gente entra nessa dinâmica pra gente se conectar com a fonte. E existe um momento da dinâmica que realmente você precisa fazer isso. Você precisa estar conectado, buscando ardentemente essa conexão com a fonte e deixando o gêmeo quieto. Existe mesmo. Eu percebo que existe mesmo. Não tô dando nomes pra isso, tá? Porque eu não sou especialista em dar nome pras fases. Mas eu sei que existe essa necessidade da pessoa passar por isso. Em que ela não é o foco dela a união. O foco dela, ardentemente, é a conexão com a fonte divina. E deixar o gêmeo vivendo a vida dele enquanto ela vive a vida dela. E tem gente que pode discordar disso e não fazer parte da sua dinâmica específica. Se é o seu caso, se respeite, tá tudo bem, tá? Eu não tô falando isso pra... É porque realmente foi o que foi passado pra mim. Então, assim, se você tá muito no começo, talvez seja interessante você olhar esses vídeos lá do começo, em que a minha postura era sempre te trazer a importância disso. Deixa o gêmeo quieto. Vai cuidar das suas feridas emocionais e da sua relação com a fonte. Só que, de umas semanas pra cá, a espiritualidade girou chavinhas aqui em mim e me colocou pra, como se dissesse assim: agora você tá pronta. Foi só dizer assim: agora você tá pronta, que comecei a atender chamas gêmeas num número maior. Trabalhando pela união. Fazendo coisas em sessão que tiveram que quebrar o meu ego para que eu fizesse aquilo ali. Porque no meu ego, na minha percepção, lá atrás eu diria assim: não vou fazer. Isso não faz sentido, não vou mexer nisso aqui, tal. Mas a espiritualidade me bota pra mexer, então eu tenho que mexer. Eu apenas obedeço. Em todas as minhas sessões terapêuticas, eu obedeço. Mas claro que eu obedeço dentro a espiritualidade me conhece. A espiritualidade sabe que eu não faço coisas que eu acredito que esteja ferindo o livre-arbítrio de alguém, que esteja ferindo a ética. Então as coisas precisam estar muito claras para mim para fazer determinados movimentos em sessões, certo? Então a minha espiritualidade, a minha egrégora sabe disso. Por exemplo, no meu curso de tarô, se você vai fazer o meu curso de tarô, que é um curso com mentoria, eu te acompanho e tudo mais, lá eu bato na tecla que eu não trabalho com vidência. Eu não fico falando sobre o que vai acontecer, o que não vai acontecer, datas e tudo mais. Eu tenho essa postura lá. Por quê? Porque eu estou formando outras pessoas. Então, a formação que eu passo para outras pessoas é voltada para um público que, assim como eu lá atrás, já passou por dependência emocional. E sabe que é muito fácil entrar não alimenta, é muito fácil entrar num vício, pronto. É muito fácil entrar num vício de tarô por conta da dependência emocional. Então, por saber disso, a minha escolha de trabalhar com isso foi por essa via. Então, pessoas que
que fazem curso comigo vão por essa via, acreditam nisso também, concordam com isso também, enfim. Não é que eu condene, critique e ache errado outros tipos de trabalho, mas é porque eu tenho uma vertente, eu tenho uma missão aqui, que é ir por essa linha. Hoje eu tenho maturidade para olhar pro tarô de outras formas que antes eu não tinha por conta da dependência emocional. Hoje já não. Então eu posso ir para pessoas de confiança que trabalham com tarô respondendo coisas que, por exemplo, eu mesma não responderia. Certo? É isso. Mas por quê? Porque eu sei que não é da energia dessa pessoa trabalhar com essa energia do vício. E tem pessoas, gente, que infelizmente é preciso que a gente seja realista. Infelizmente tem pessoas que se beneficiam desse vício das pessoas, da dependência emocional das pessoas para ganhar dinheiro. É muito fácil ganhar dinheiro com tarô, se alimentando da dependência emocional das pessoas. Muito fácil, muito fácil. Gente, é muito fácil. Muito fácil. Porque a pessoa, ela faz sessão aqui, ela quer fazer outra ali, outra ali, outra ali, outra ali. Você pode cobrar R$500, mas se essa pessoa confia em você e você acertou as coisas ali pra ela, e ainda você trabalha com vidência, dá datas, a coisa acertou, né? A primeira oportunidade, essa pessoa vai arranjar esse dinheiro tirado não sei de onde pra fazer de novo a sessão com você, porque ela tá tentando suprir fora o vazio dela. Então, ao invés de eu pegar esses R$500 e investir numa sessão de terapia, ou inclusive 4 sessões do SOS são R$500, né? Em vez de fazer uma sessão, 4 sessões de SOS, ela vai fazer uma sessão de tarô pra suprir esse vazio dela. Então tem situações e situações, tá? Mas cada um com sua missão aqui, cada um fazendo o seu. Eu não tô aqui nesse lugar de querer ficar apontando, julgando, não é essa a ideia. Mas a gente tem que ser realista. Isso acontece, existe no mundo, né? Não é o meu trabalho, mas cada um com a sua missão aí, que acredita que tá fazendo o correto, tá tudo certo, tudo tá a serviço. O ponto quando eu ouvi essa coisa do conto de fada, né, que a pessoa falou assim, olha, eu tenho a sensação de que é um conto de fada, tudo isso que olha, conto de fada é um filme de 1h20, feito pra criança, que tem toda uma série de conflitos ali, que no final são resolvidos e aquelas pessoas vão viver felizes para sempre. Dinâmica de chama gêmea é vida real, gente. Dinâmica de chama gêmea é vida real. Independente se você está numa dinâmica de chama gêmea ou não, se você se identifica com o que está sendo dito aqui, já é suficiente para você entender que você está num chamado de alma muito grande. Muito grande. A espiritualidade está te chamando fortemente. Você sendo chama gêmea ou não. Se você se conecta com esse assunto, pode ter certeza que você está sendo convidado, convocado a trabalhar fortemente e profundamente na sua vida. E não é conto de fada, gente. Não é fantasia, não é brincadeira. Porque não é um filminho que a gente assiste, dá umas risadas, chora um pouquinho e acaba com 1h20. É vida real. É você olhar para suas feridas emocionais e perceber e descobrir que a ferida da traição tem várias camadas. E às vezes você está honrando um familiar ou alguém que não foi visto no seu sistema. Às vezes você está repetindo aquilo. E às vezes você está uma série de coisas dentro de uma única ferida. Que você vai descobrir fazendo uma sessão de espelho mágico. Você vai descobrir fazendo uma sessão de SOS. Ou outras sessões com pessoas que você conhece e confiam. Você não só vai avançar na dinâmica se você fizer a sessão comigo. Pelo amor de Deus, eu gosto sempre de dizer isso pra vocês. Inclusive, se você é a pessoa que já entendeu tudo e entendeu que tudo que você precisa fazer é vibrar no amor incondicional, é levar a sua frequência, mandar amor pro seu gêmeo e confiar na vida, você não precisa nem fazer sessão mais nada na vida. Só que a gente tem dificuldade de fazer isso. Por quê? Porque nós temos um vazio e a gente fica buscando que esse vazio seja preenchido com o gêmeo.
Por conta disso, é importante fazer sessões de terapia para você descobrir onde foi que ficou esse vazio, ressignificar isso, preencher isso com a fonte e fazer todos os trabalhos que são necessários serem feitos. Então, a ferida da traição tem uma série de camadas. Eu tenho uma pessoa que eu atendo que a gente já viu várias camadas, vários níveis de uma mesma ferida. Principalmente rejeição e abandono, que são as mais profundas, as mais comuns, as que têm muitas e muitas e muitas e muitas camadas, as que fizeram você tomar escolhas equivocadas na vida. Muitas vezes. Né? Então, todas as outras feridas também. Mas, gente, eu tô trabalhando, eu nunca imaginei, gente, sério mesmo, eu nunca na minha vida imaginei que fosse tão difícil olhar para a ferida da humilhação. Olha, eu olhei para a ferida da rejeição na minha dinâmica, do abandono, em vários níveis, por anos a fio, tá? Porque eu conheci meu gêmeo em 2019. O que eu fiz de sessão terapêutica em 2019 não tá escrito. Em 2020, em 2021, em 2022, em 2023, em 2024. 20, 21, 22, 23, 24. Ou seja, estamos em 2024 e ainda estou fazendo terapia para olhar. Boa parte, até 2023, era mais a ferida do abandono, da rejeição. Até 2022, na verdade. 2023 veio fortemente a ferida da traição. Porque nós temos todas, tá, gente? E, gente, quando eu entrei em contato com o meu gêmeo, que eu achei que, o pior já passou, né? Porque já foi abandono, já foi rejeição, já foi isso aqui. Eu me deparei com a ferida da humilhação. Que eu achei que eu não devo ter. Isso deve ser tranquilo para quem já olhou para rejeição e para abandono, que é a ferida da humilhação. Gente, eu percebi que eu estou há um ano olhando para essa ferida. Vou explicar para vocês. Olha o tanto de coisa que eu já tive que ver. Só pra vocês terem uma ideia. Março do ano passado, eu fiz uma sessão. Eu já contei essa história. Eu vou contar de novo, porque dessa vez eu vou contar outras nuances da mesma história, tá? Então, março do ano passado, eu fiz uma sessão que era pra fazer esse mesmo tipo de coisa que eu faço nas minhas sessões, né? Que era olhar pra dentro e tal. Eu fui cansada já de fazer as coisas sozinha comigo mesmo. Eu paguei pra outra pessoa fazer. E também pelas resistências e tudo mais, né? Terapeuta também precisa de terapia. Então, eu paguei a sessão e nessa sessão veio o seguinte: olha, você tem uma questão com a autoimagem. Gente, a gente fez a sessão inteira, eu não sentia nada, eu não via nada, e era uma coisa pra liberar emocionalmente. Eu não via nada, não sentia nada, não sei o quê. Chegou no final, a gente fez uma oração, né? Ela foi conduzindo a oração e ela dizia assim: Deus, eu não sei mais o que fazer. Foi aí que eu desabei. Porque eu realmente não sabia. Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer para admitir que eu não sou essa pessoa séria, intelectual, a professora universitária. Eu não me resumo a isso. Eu sou bobona, sou brincalhona, sou apaixonada, sou isso. E eu chorava. E eu passei 2 dias em estado de graça. Deu 2 dias, eu voltei pra autoimagem. E ela falou, você tem que olhar pra essa questão da autoimagem. Deu 2 dias, eu voltei pro meu automático. Faço aniversário de 4 de junho. 4 no tarô é o imperador. Então vem muito essa energia pra mim. Só pra você, quem segue meu Instagram de Chama Gêmeo, que eu conto um pouquinho da minha jornada, vou contando as coisinhas, abafando outras. A última vez que eu vi tinha... Olha, são 14 minutos e 40 e alguma coisa. Tinha 80 seguidores
tinha um post lá que falou que eu mostrei o print quando eu tinha 44 vídeos aqui e 444 inscritos. 4.444 inscritos no meu Instagram, seguidores no meu Instagram profissional. Então o 4 ele me persegue. Por quê? É o imperador. Eu criei essa autoimagem do imperador. Como eu sou divino masculino, aí é que é o meu lugar de conforto. É o meu lugar de conforto. Eu tô aqui para fazer, para realizar, para vender, para trabalhar, para servir. Tá. Mas eu criei essa autoimagem. E aí, olha só, presta bem atenção. Isso foi março. Em setembro, eu tive um episódio com meu pai que eu briguei com meu pai. Eu gritei com meu pai. Quer dizer, a terapeuta, a que faz todas as suas questões, a que olha pra dentro, a que medita. Eu gritei com meu pai. E na mesma hora eu já tava lá chorando, pedindo desculpa. E meu pai, um bom ariano, né? Que o imperador tem muita relação com essa energia de Áries, inclusive. Um bom ariano, ele, minha filha, não guarda mágoa não, fique tranquila. E eu lá chorando horrores. Deu uns dias, naquela época, e eu adoeci. Fortemente. Eu quase morri. Eu tive um problema no fígado, uma hepatite, que eu quase morri. Nada do que eu comia segurava e eu podia tomar o remédio que fosse. Eu tava me desfazendo. E aí eu meditei. Várias pessoas disseram assim, Débora, fígado, dá uma olhadinha, você não teve nenhuma raiva esses dias? Eu, raiva, não lembro. Aí lembrei. E aí eu fechei os olhos. Fui fazer um SOS comigo mesmo. Eu fui fazer... Na verdade foi um espelho mágico, né? Porque a diferença entre o SOS e o espelho mágico é que o espelho mágico você fecha o olho, deixa livre e ele pode durar 1 hora você ali, ó, na meditação descobrindo tudo. O SOS é mais pontual, quando você já sabe o negócio ali, dá 30 minutos você resolve. Você olha porque tem que olhar, né? E eu fui fazer um espelho mágico sem saber que horas eu ia terminar aquilo ali. Fui cavando, cheguei, sabe onde? Cheguei no meu pai me dizendo lá atrás, ou você trabalha ou você estuda. Eu cheguei no meu pai dizendo lá atrás que a minha filha tal é advogada, o meu filho tal é médico. E a filhinha dele de recuperação na escola, a mais nova. Meu pai, tem uma cena que ficou inesquecível, porque meu pai, ele disse assim, a minha mais nova tá fazendo faculdade de Direito. E a minha mãe olhou pra ele e disse assim, a sua mais nova é a Débora, eu tava na escola. Ele estava se referindo aos filhos dele do primeiro casamento. Então ele não me incluía na mais nova ali, né? E essa cena me marcou, claro, muito. E eu não lembro como eu me senti, ou se eu senti alguma coisa naquele momento, ou se eu já liberei isso de alguma forma ou não tenho ideia. Porque naquela hora eu levei assim, tipo, normal, né? Eu não tô aqui pra julgar meu pai, nem criticar meu pai, nem condenar meu pai, nem nada disso. Só quero que vocês entendam um negócio, presta atenção. Olha o que eu tava precisando olhar. E aí, eu percebi, lá, fechando os olhinhos no espelho mágico comigo mesma, que eu passei a minha vida inteira pra agradar meu pai. Pra ser vista pelo meu pai. Quando eu tinha 18 anos, eu tive a possibilidade de trabalhar num espaço holístico. E já segui a minha vida. Ser terapeuta holística até hoje. E era maravilhosa a energia do lugar. Eu aprendi muito lá. Eu fiz minha iniciação no Reiki lá, foi incrível. Eu tive experiências sobrenaturais lá. Isso era sério, fazia os trabalhos sérios. E aí eu disse, não, eu lembro que a pessoa que comandava lá, ela disse assim, o que você vai escolher? Continuar com a gente ou a sua faculdade? Essa é a minha faculdade. Eu vou escolher fazer o caminho que meus pais querem que eu faça. Pra mim, eu senti que ali era o certo, né? E foi o certo, não tem o certo e errado, mas foi o meu caminho. E eu fiz, mas não fiz com essa coisa, eu vou agradar meu pai, nada disso. Mas eu fiz filosofia e terminei e fiz um mestrado.
na, na psicologia. Foi muito interessante porque na filosofia, antes mesmo de terminar o curso, eu fui trabalhar no colégio que meu pai estudou. E, gente, eu tenho 34 anos. Eu nunca me senti tão realizada fazendo uma coisa na minha vida como quando eu trabalhava no colégio militar. Eu era a pessoa mais feliz do mundo. Por quê? Eu estava fazendo algo que meu pai se admirava. Meu pai gostava, meu pai contou para várias pessoas. Débora, então você não é feliz com o que você faz hoje? Como é que é isso? Eu sinto que eu tenho missões. Tenho missões. Não é que eu não faça com amor, não é que eu não faça com carinho, não é que eu... Mas, gente, é muito diferente. É a minha missão. Fazer o que eu tô fazendo aqui, fazer esses vídeos, fazer... Por enquanto, eu ainda sinto que eu tô me descobrindo, sabendo o que realmente eu vim fazer nesse planeta aqui. Porque eu sinto que eu ainda tô descobrindo. Eu sei o que eu já faço, eu sei como eu contribuo nesse momento, mas eu sinto que eu tô cumprindo missões. A Débora que trabalhou na escola lá, aquilo ali, gente. Eu lembro que eu acordava na segunda-feira, mas era uma fuga também. Eu acordava na segunda-feira, eu era a pessoa mais feliz do mundo porque era segunda-feira. Eu pegava um ônibus lotado, eu não tava nem aí se o ônibus estava lotado, eu tava indo trabalhar. O fim de semana eu usava para elaborar a aula. Eu chegava aí de noite, uma sexta-feira, para a escola para elaborar a aula com a minha amiga. A bichinha com sono. E eu lá, vamos, vamos, vamos. Eu era obcecada por aquilo ali. Tem várias coisas da minha história relacionadas a isso. Várias feridas, várias coisas profundas, pesadas, intensas. Quero nem imaginar. De olhar para ego, de olhar para... Ixi, muitas coisas. Mas o ponto é, em relação a essa questão da autoimagem, eu construí esse lugar. Da professora universitária e tudo mais. E eu não sou isso, não me resumo a isso, né? Só que esse lugar, ele é um lugar de conforto. É um lugar que as pessoas olham para mim e sentem confiança, porque eu fiz graduação numa universidade federal, eu fiz mestrado na universidade federal. As pessoas reparam nisso. Eu percebo porque as pessoas falam para mim. Então, eu me vali muito disso. Para que as pessoas depois descobrissem que eu não me resumo a isso, mas que sim, né? Eu não posso negar também a minha história, a minha vida e tudo mais. Mas eu me colocava nesse lugar de ter isso como uma muleta, esse que é o problema. Né? Não como faz parte de mim, é a minha história e tudo mais, mas não, mas esse é o lugar em que eu sou vista e respeitada porque eu tenho essa história. E não, eu sou vista e respeitada porque eu sou um ser humano, eu sou uma centelha divina como qualquer um de vocês que está me ouvindo aqui. Só que eu entrei nesse lugar por quê? Pra ser vista, considerada e respeitada pelo meu pai. E aí, por que a briga aconteceu? Porque meu pai hoje não tá nem aí pra isso. Meu pai hoje critica tudo e todos, e a universidade, e os cursos, e tudo e todos. Então, como que eu fiz toda... Entende? Qual que estava inconsciente na hora que eu briguei com ele? Como que eu fiz tudo isso pra te agradar e pra ser visto por ti, e hoje você não valoriza isso? Aí me enlouquecer? Eu briguei com ele. Na hora eu tava brigando porque eu tava dizendo que ele é uma pessoa que não. É, é, que não se importa com a vida acadêmica, que não liga pra isso, que isso é um absurdo, que isso é muito ruim por uma série de motivos. Fui lá falando um monte de coisa. Não vou falar aqui as coisas que eu falei, por isso que eu tô falando vagamente, né? Porque eu não vou falar as coisas que eu falei lá. Mas. Porque eu fechei o olho. E aí eu vi que na verdade era isso. Então veja bem.
Você acha que isso é brincadeira de criança? Não é não, gente. Isso é sério demais. E claro, você pode estar passando por isso por vários outros motivos. Uma crise financeira, uma crise no casamento e tudo mais. Mas, quando a dinâmica te chama gêmea, vem o gêmeo pra cutucar você. Porque se fosse de outra forma, você ficaria até o resto da sua vida vivendo essa vidinha que você vive. Certo? Mas aí, voltando para as feridas, esse negócio da ferida da humilhação, só pra concluir. Ai, gente. Eu falei com o meu gêmeo. E aí, a gente conversando, conversa rápida. Então, coisa boba mesmo, nada demais. E ele fez uma brincadeira. E nessa brincadeira que ele fez, eu gelei. E nem foi comigo a brincadeira. Eu pensei assim, se ele faz uma brincadeira dessa comigo, eu não sei nem o que eu... Não sei nem... Olha aqui, só de falar pra vocês, meu estômago dói. Porque eu ainda estou olhando pra essa ferida da humilhação. Estômago é o quê? Plexo solar. É o poder pessoal. Lembra do imperador? Então, se ele faz uma brincadeira em relação ao meu trabalho, é uma peixeira bem no meio do meu buchinho. Entendeu? Então, vim mostrar exatamente isso. O meu ego. A minha autoimagem. Então, veja, primeira sessão que eu fiz em março de 2023, falando de autoimagem, teve uma outra camada dela em setembro, para eu ter mais clareza e dizer, putz, eu fiz tudo aquilo por causa do meu pai. Eu já sabia racionalmente, mas ali veio uma doença, para eu não só ver racionalmente, para eu liberar toda aquela carga energética, aquela sujeira, aquela porcaria que estava dentro de mim. Entendeu? E aí, setembro. Quando foi em dezembro eu conversei com o meu gêmeo. Então veja, setembro, outubro, novembro, em dezembro conversando com ele, pá, acionou de novo. Assim, eita, ainda não tá resolvido. Dezembro, janeiro, fevereiro, a gente tá em março, um ano desdobrando a ferida da humilhação, olhando para essa questão da autoimagem. Você tem noção que é isso? Não é brincadeira de criança. É muito sério, gente. É muito sério. Então, são camadas. O que eu sugiro que você faça? Ou um espelho mágico para já ver bastante coisa que tiver disponível. Que aí a sessão pode durar 1 hora e 10, 1 hora e 20, 1 hora e meia. A gente tá lá, segura sua mão, a gente vai virtualmente, né, por telefone, na verdade, até, né, a gente ver tudo que tiver disponível para ser visto. Ou a sessão SOS, que eu acho até mais interessante, porque você paga, o espelho mágico é R$650, a SOS, você pode pagar 4 sessões por R$500. Uma é 175, se fosse pagar 4 seria 700. Mas se você paga de uma vez, a gente já deixa marcadinho, aí é 500. Para você ir já olhando para o que der para vir, para ser feito, resolver. Às vezes é a limpeza energética que você vai ver na sessão SOS. Às vezes é uma conversa com os mentores. Às vezes, a última sessão SOS das pessoas que eu atendo foi uma conversa com os mentores. Ela tirou dúvidas. Antes disso não tinha sido permitido para ela. Foi bem na 7ª sessão dela. Que é a segunda vez que ela tá pagando. Acho que foi a 6ª. Não. Não lembro. Mas já depois de várias sessões ela teve esse momento em que ela simplesmente perguntou coisas da espiritualidade e trouxe a resposta. Simples assim. Então, só que antes a gente viu várias questões. Então a gente vai vendo camadas disso tudo. Das nossas feridas. Na altura dessa do campeonato eu ainda estou olhando ferida da autoimagem. Da ferida da humilhação. Porque só de pensar no meu gêmeo olhando pra mim, sei lá, e me comparando com outras pessoas, gente, de verdade eu sinto as pontadas no estômago aqui. Entende? Então eu tenho que olhar para isso.
Olha quanto tempo eu sou terapeuta, eu faço meus trabalhos sozinho, eu fecho o olho. E nesse meio tempo de olhar para a ferida da humilhação, eu olhei para outras também. Para do abandono também, para da traição também. Outras camadas dessas feridas. Você vê como não é jogo de criança. Eu tô falando tudo isso porque tem gente que tá no começo da compreensão da dinâmica. Uma coisa que pra mim eu não entendia que era possível. Dentro da minha bolha, eu acho que eu já falei isso nesse vídeo, porque eu tava gravando outro e acabei fechando e gravando esse. Dentro da minha bolha, a maioria das pessoas que eu converso já sabe. Já tem noção do que é isso. E aí quando a pessoa vem dizendo que, porque eu acho que é um conto de fada, ela realmente, ela tá totalmente, ela não sabe mesmo do que se trata isso. Não sabe. Porque em primeiro lugar, essa dinâmica vai querer que você se conecte com a fonte. Primeiro, segundo, terceiro, último, em todas as instâncias, essa é a principal coisa. Você vai precisar limpar as suas feridas, o seu ego. E aí a gente está trabalhando para a união, tá? A gente torce para que todo mundo entre na união, sim, mas você não tem que fazer só com esse objetivo. Você tem que fazer com o objetivo, inicialmente, de se tratar, resolver sua vida, sair de relacionamento que não faz mais sentido, sair de trabalho que não faz mais sentido. Enfim, fazer todos os movimentos que a vida está te cobrando que sejam feitas e que o seu gêmeo veio espelhar e mostrar pra você que tá tudo errado. Porque se você tá infeliz, tá tudo errado. Então é um processo, gente. É tudo menos brincadeira de criança. É o que você quiser pensar aí, mas não é brincadeira. Nem conto de fada, porque conto de fada é 1h30 de filme. E isso aqui são anos. Tem noção que são anos? 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, a gente tá em 2024, vocês têm noção? E aí você que tá aí do outro lado, que tá no começo disso tudo, e tá começando a entender, tá começando a tentar entender, você se desespera. Que, meu Deus, será que eu vou ter que passar todos esses anos? Não sabemos, você tem que pensar nisso. Você tem que pensar em fazer o seu processo, em começar, em fazer terapia. Olha, as pessoas que vêm da terapia convencional, tem um detalhe. Porque a terapia convencional, ela não leva em consideração o aspecto do espiritual. Considerando que isso é algo que existe, que tem relevância na sua vida. É uma coisa que você vai fazendo toda semana, por anos a fio. As terapias holísticas, elas tendem, que consideram a espiritualidade, né, trazem a espiritualidade, inclusive a serviço da própria terapia. As terapias holísticas, elas costumam ser mais breves, mais rápidas. Então, por exemplo, tem pessoas que hoje estão fazendo comigo a sessão de SOS, o pacote. Já estão no segundo pacote do SOS. Mas que lá fizeram sessão de espelho mágico lá atrás. 3 seguidas, por exemplo. 1 ano atrás. Aí passaram 1 ano sem fazer e agora se sentiram prontos para voltar para o processo com a terapia holística e estão fazendo semanalmente. Mas não é uma coisa que você vai passar 5, 6 anos toda semana fazendo terapia. Não é assim que funciona a terapia holística. Não é. É quando vem à tona a ferida e você precisa olhar e você vai pagar uma terapia pra fazer. Porque ou você paga uma terapia ou você faz com você mesmo, que é no meu caso, eu consigo. E mesmo assim eu ainda tenho que pagar terapia muitas vezes, porque terapeuta também precisa de terapia. E às vezes eu tenho resistências no meu processo e preciso de ajuda de outras pessoas. De alguém que possa me ajudar a olhar para as questões. Gente, é desafiador. O que eu posso dizer para vocês? Mas eu não falo isso pra desanimar, né? Nem nada disso não. Mas é que, poxa, a pessoa trazer essa, né? Porque eu acho que é conto de fada.
Conto de fada é brincadeira de criança. Conto de fada é distração para criança. Tem um monte de mensagem ali, tem um monte de mensagem ali, mas não se trata disso, gente, de verdade. Se trata de uma missão espiritual. De cada um que se identifica com essa jornada, se comprometer a elevar a sua vibração, limpar as suas feridas emocionais, vibrar alto, se conectar com a fonte do Criador, ter fé e entender que quando a gente faz isso, naturalmente, tudo que é nosso, e a gente está em paz, a gente está feliz, tudo que é nosso vem pra gente, a gente atrai. Quando a gente está bem, quando a gente está feliz, a gente tem um alto poder de magnetismo. Tudo que é nosso, a gente atrai. Se essa pessoa é o seu gêmeo, não tem como ele não vir. Não tem como. Porque ele vai se sentir atraído para vir, não tem como. O universo traz. Agora, se não é o seu... E se não... Débora de Deus. E se eu passo 6 anos... Vamos supor que eu tô nessa dinâmica e aí eu descubro que... Não, meu Deus, foi tudo uma grande ilusão. Ele não é o meu gênio. Vamos supor. Se eu descubro... Meu Deus, e se eu passar 6 anos fazendo um monte de coisa, processo, terapia, isso e aquilo, não sei o que, resolvendo, Deus é mais. Mudando minha vida inteira, terminando o casamento, mudando de emprego, fazendo... Fiz tudo pra descobrir que essa pessoa não é meu gêmeo. Meu Deus, meu mundo caiu. Igual a Maísa, né? A música da Maísa. Meu mundo caiu. Gente, se você fez o trabalho direitinho, você se conectou com a fonte. Você elevou sua vibração. Você está emanando coisas boas. Você está atraindo coisas boas. E você vai atrair o que é seu. Que se não é essa pessoa... É a paz de espírito que você precisa para atrair a pessoa que é para você. Se você quer um relacionamento. É o seu ego que vai ficar. Mas eu quero é que seja aquela pessoa e se não for essa pessoa. Entende? Mas aí você vai saber do seu coração. E ninguém tem que contestar isso. Se você sente que tal pessoa é sua chama gêmea, é sua chama gêmea. Tem pessoas que confirmam um vínculo? Tem pessoas, a gente sabe que tem pessoas que confirmam um vínculo. A espiritualidade já me fez confirmar vínculo sem eu querer. Porque eu acho extremamente desafiador dar essa notícia pra alguém. Dar essa notícia pra alguém. Porque dar essa notícia pra alguém é dar a notícia pra ela que a vida dela agora vai viver muita coisa em função de limpar feridas, melhorar a vibração, se conectar com a fonte. E isso é desafiador. Mas ao mesmo tempo é maravilhoso. Porque quando a gente consegue isso, a nossa vida fica maravilhosa. Não tem coisa melhor do que se conectar com a fonte. Não tem. Não tem coisa melhor do que se conectar com Deus. Não tem. Entendeu? Mas é um trabalho. Por quê? Porque você está totalmente... Nós estamos totalmente desconectados. A maioria de nós. Talvez você que está me assistindo não. Mas a maioria de nós, sim. A gente vive num sistema que nos desconecta. É um desafio muito grande se conectar. A gente se distrai o tempo todo. É com celular, é com consumismo. Sabe o que é consumismo? Estudei isso no mestrado. Consumismo é uma das nossas distrações que fazem com que a gente tente preencher os vazios, os buracos daquilo que realmente importava quando a gente era criança, que era o amor do nosso pai, da nossa mãe, o carinho, a presença. Como a gente tem esses buracos, a gente tenta compensar em uma série de outras coisas. Por exemplo, consumindo coisas que vão fazer você se sentir pertencente a um grupo, que você queria se sentir pertencente lá atrás, a sua família, por exemplo. Às vezes você está cumprindo um padrão familiar. Já contei pra vocês no outro vídeo que eu percebi, né, uma das várias coisas da minha dinâmica foi perceber que eu estava inserida na minha dinâmica num padrão familiar. Que foi passado pelos meus ancestrais com riqueza de detalhes. Eu passei, meu gêmeo passa.
riqueza de detalhe, minucioso. É que você olhar pra espiritualidade e diz assim, meu, não é possível. Caramba, não, né? Nossa Senhora. Surreal. Surreal mesmo. Então, olha o tanto de coisa que a gente precisa ver, resolver, mexer. Muita coisa, gente. Então, isso aqui não é brincadeira. Isso aqui vai exigir de você um comprometimento, responsabilidade, dar o seu melhor. É gratificante, porque no mínimo você consegue a coisa mais importante que você tem que fazer pisando nessa terra, que é se conectar com a fonte criadora. Que quando você faz isso, tudo o mais que é seu vem. Tudo mais para te fazer feliz. E não para satisfazer o seu ego que tá lá machucado, cheio de feridas. Então, você quer ajuda para lidar com esses processos? Já falei aqui os valores das sessões, né? Espelho mágico 650, SOS 675, a sessão avulsa, e o pacote com 4 sessões de 700 fica por 500. Se você sentiu de fazer sessão comigo, temos essas possibilidades, certo? A gente vai trabalhar seriamente para olhar para essas questões. Seriamente. E esse seriamente é engraçado, porque vai ter sessões que são, para quem faz os pacotes, né? Tem sessões que são engraçadas, tem sessões que são leves, tem sessões que a gente ri, tem sessões que a gente só conversa, tem sessões que são os mentores falando, tem sessões que são limpezas energéticas, tem sessões que são divórcios energéticos, tem sessão de para tudo. Limpeza de fragmento de alma, seu, do gêmeo, vidas passadas, tudo. Quem vai trazer o direcionamento do que precisa ser feito na sua sessão é a espiritualidade. Você vai me dizer como você está se sentindo, o que está rolando, o que está te incomodando. Você me manda um áudio e a gente, na hora da sessão, eu fecho os olhos, faço uma leitura e vou vendo o que a espiritualidade está me mandando pra gente trazer e trabalhar na sessão. Certo? É isso. Não é conto de fadas. É, gente, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma. Esses últimos dias aí foram desafiantes para mim, porque eu entrei numa frequência que não é a minha, então tive que bater o pé e dizer assim, peraí, vou voltar, porque não faz sentido eu estar com esses pensamentos, mas percebi que o coletivo, várias pessoas entraram nessa energia aí, né, de descrença e tudo mais, não é a minha energia. Mas vamos, que estamos aqui para cumprir a missão. Missão dada é missão cumprida. Vamos cumprir a missão. Não vamos desistir. Não estamos aqui para brincadeira. Não é brincadeira. Tá bom? É isso. Beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.